colocá-los para que nos levem em oração, agradecendo aí pelo dia de hoje, por tudo que será feito no dia de hoje. Amém, irmão Ricardo? Amém? Tá me ouvindo? Estamos sim. Então tá. Vamos fechar nossos olhos? Vamos estar orando ao Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui pedimos permissão, Senhor, para entrar na sua presença, ó Pai, em primeiro lugar, pedindo perdão de todo o nosso pecado, de todo o nosso pensar, de todo o nosso falar, de todo o nosso agir, mas estamos aqui debaixo da sua misericórdia, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor tome conta de tudo, Senhor. Pai, toma conta dos louvores, toma conta das orações, toma conta da palavra que vai ser lida e explanada. Senhor, que não para nada nesse teto, mas chega tudo ao trono da sua glória. Eu entrego todos nas suas mãos, aqueles que estão na live, aqueles que estão no Facebook. Pai, toma tudo nas suas mãos, cubra com seu manto sagrado, livra, meu Pai, de todo mal, Senhor Deus Pai, que possamos, meu Pai, ter um culto, meu Pai, abençoado na sua paz. Fica conosco, que tudo é para a glória e louvor do seu santo nome, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Jefim. Glória a Deus. Nossa confiança tem que estar em Deus. Nossa força não vem do nosso braço, vem de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus vivo. Filipão, é com você. Filipão. Tô aqui, Jefinho. Tranquilo. Deixa eu só diminuir aqui o som do outro. Louvores maravilhosos. Eu vou pedir a Duda. Duda, você nos escuta? Você consegue fazer uma oração para os nossos pregadores da noite? Olha, rapaz, pregadores hoje estão animados, hein? Duda tá por aí? Duda? E deixa eu ver se eu consigo desmutar ela aqui. Tenta agora desmutar. Amém. Não estava conseguindo desmutar, não. Amém. Oremos. Estão me ouvindo bem? Sim. Pai amado, Pai querido, Senhor, primeiramente queremos te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, te agradecer, Senhor, porque o Senhor é fiel, Senhor, e até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Pai, venho te pedir essa noite uma bênção especial sobre a vida do Jefferson e a vida da Thaís. Senhor, um casal que o Senhor uniu, Senhor, e hoje estão aqui, Senhor, para falar da tua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações, prepara também o coração deles, Senhor, que eles venham falar tudo aquilo, Senhor, que vem diretamente do seu trono, ó Pai, para os nossos corações. Que nós possamos estar, Senhor, com o coração aberto, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Eu os abençoo, Pai, no poder do teu nome, a vida deles dois, Senhor, e a vida de cada casal que está nessa live, Pai. Toma cada casal em tuas mãos, toma a vida do Jefferson, a vida da Thaís, Senhor, nos guarda e nos proteja debaixo das tuas asas nessa noite. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Seja uma bênção vocês dois. Amém. Amém. Deus, vocês estão ouvindo a gente direitinho? Amém. Glória a Deus. Então, meus amigos, é muito bom poder falar da palavra de Deus. É muito bom poder estar servindo, adorando, engrandecendo o nome de Deus, tanto nos louvores como na palavra. Deixa eu botar o teclado aqui, pera. Vou chegar um pouquinho mais para frente. E nós estávamos meditando numa palavra para compartilhar com os irmãos, e Deus, ele nos deu o seguinte tema: uma casa edificada na rocha. Aí eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Mateus. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus,
no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Pode ler. Vai falar assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Leu 26 também. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, a gente meditou em cima desse versículo, desses dois versículos, né? Os três versículos, na verdade. Mateus 7, 24, 25 e 26. E a gente queria embasar o casamento, o que a gente vê, o que a gente está querendo passar para vocês, como uma família tem que estar sendo edificada na rocha. Como uma família pode, e os caminhos que uma família, um casal deve seguir para edificar o seu casamento na rocha que é Jesus Cristo. E a gente meditou nesse versículo, Deus deu esses versículos para a gente. E no versículo 25 e o 26, eu vou só ler aqui só de novo, só para vocês entenderem. Olha, o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correndo os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e a casa não caiu. Porém, aquele que edifica a casa sobre a areia, os rios batem, a chuva e o vento vem e derruba a casa. E a casa caiu e foi grande a sua queda. E quando a gente olha para uma casa hoje, vamos olhar para uma casa estruturada hoje, duas casas, vamos olhar para duas casas. Vamos imaginar aqui duas casas. Quando você olha para duas casas, você não consegue saber se a casa, você não consegue distinguir se aquela casa foi construída sobre a rocha. Você não consegue saber, só pela aparência da casa, qual é o fundamento da casa. Você não consegue saber qual é a estrutura da casa. Você não consegue saber os alicerces. Você não consegue olhar a base daquela casa. Então, assim, você não consegue, entre uma casa e outra, dizer, essa casa está fundamentada sobre a rocha. Essa casa foi construída sobre a rocha. Essa casa foi construída sobre a areia. Você não consegue dizer. E engraçado que Jesus, quando ele está explicando isso, que Jesus ele fala por parábolas para justamente facilitar o nosso entendimento. Porque a palavra de Deus, o diabo ele vai fazer de tudo para que você não consiga entender a palavra de Deus. O diabo ele vai fazer de tudo para que você não consiga construir a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. A rocha é a palavra. A palavra que é viva e eficaz. Então, o diabo ele tem sede de acabar com todas as famílias do mundo inteiro, porque ele acabando e destruindo todas as famílias, ele destrói uma nação. Porque não existe uma pessoa que esteja passando por uma tribulação no casamento ou uma tribulação familiar com filhos que fique bem. Então, ou seja, se a família estiver desestruturada, uma nação vai estar desestruturada. Então, é por isso que nós devemos fincar
as nossas casas na rocha. Nós devemos fincar as nossas casas na rocha. Porém, quando você olha para uma casa, você não consegue saber se essa casa foi fundamentada na rocha, se essa casa foi fundamentada, como ela foi construída, os alicerces. E Jesus, ele aqui, quando Mateus estava escrevendo, né? Jesus não cita mais nada sobre essas duas casas. Mas você vê como que a Bíblia ela é tão completa, a Bíblia é tão completa, que a gente meditando, a gente pode ver exatamente toda essa dúvida que a gente tem se a casa, como ela foi construída, se uma casa, olhando para uma casa, se ela foi construída sobre a base, sobre um alicerce, sobre a rocha, e como ela foi construída e como nós devemos construir, qual é o passo a passo, qual é o processo. E Deus, ele nos deixa claro isso lá em Lucas, que eu queria que os irmãos abrissem, lá em Lucas 6, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 47. Thaís vai ler aqui. Pode ler. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Sim. Pode falar. Então, aqui vai deixar bem claro para a gente que para a construção de uma casa foi necessário alguns processos, né? Não foi de uma hora para outra que a casa foi construída, né? Aqui vai falar ponto a ponto. Edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, aqui mostra o passo a passo do que nós devemos fazer, né? Porque, às vezes, em determinadas ocasiões, assim, no nosso relacionamento, a gente, às vezes, acaba querendo queimar etapas, né? Então, para que o nosso relacionamento ele esteja fundamentado sobre a rocha, ele esteja fundamentado em Jesus, né? Ele esteja de uma forma que venham as tempestades, venham as chuvas e a gente não seja abalado, é necessário que a gente respeite respeite o processo e não queime as etapas, né? Outra coisa também que me chamou a atenção em relação à construção de uma casa é que nem todos os dias a pessoa que vai construir aquela casa, ela vai estar com vontade de fazer aquela obra, né? E às vezes eu acredito que seja assim também no nosso relacionamento, né? Nem todo dia a gente vai estar com aquela disposição de lutar por determinada situação que esteja acontecendo no nosso casamento, no nosso relacionamento, determinada situação que nós estejamos passando, né? Mas é necessário que, mesmo assim, a gente permaneça, a gente persista em fazer essa obra, né? Em lutar pelo nosso casamento, em lutar pelo nosso relacionamento, por mais que não seja fácil. É necessário que haja uma... Como é que posso dizer? Haja um processo. Não, mas não era o processo que eu ia falar, não. Que haja essa força de vontade da nossa parte, né? Motivação. Porque uma casa bem alicerçada, é necessário que você cave. Para cavar, exige esforço, exige que você coloque força ali, né? Por mais que às vezes você não tenha. Pode ser até que no dia seguinte da construção de uma casa, um dia você vai, no outro dia você não vai. Mas você sabe que a casa ela só vai ser construída
se você permanecer, se você seguir em frente, a casa vai, você vai conseguir levantar essa casa, né? E esse processo ele é tão importante, né, que o mais engraçado de tudo isso é o seguinte, é que quando você está nesse processo que é que você cavou, edificou a sua casa, você cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, esse é um processo que as pessoas que estão em volta, depois que a casa estiver pronta, ninguém, olhando a casa, vai saber o processo que você passou. É incrível que a pessoa, olhando a sua casa, olhando a sua família, olhando o seu casamento, olhando assim, ela não consegue distinguir se você passou por esse processo ou não. Mas, porém, todavia, entretanto, o que vai dizer se você passou por esse processo é quando vierem as lutas, quando vierem as chuvas, os ventos, os rios, e você não vai ser abalado, porque as pessoas vão entender que quando vierem as chuvas, os ventos, os rios, e você não vai ser abalado, as pessoas vão entender que você fincou a sua casa, você fincou a sua vida, você fincou a vida dos seus filhos, a vida da sua família, você fincou a vida dos seus parentes, dos seus familiares na rocha. Você fincou e vieram os ventos e a sua família não foi abalada. Agora aqui, eu quero falar vou abrir um parênteses para falar sobre processo, que às vezes acontece na nossa vida. Às vezes, nós, seres humanos, né, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo cheio de sentimento. E, apesar de habitarmos num corpo cheio de sentimento, a fé não tem nada a ver com sentimento. Porque se você acreditasse em Deus pelo seu sentimento, um dia você ia crer em Deus, um dia você não ia crer, porque um dia você está, um dia você não está. Então, a fé não tem nada a ver com sentimento. E essa questão de processo difícil, às vezes, que a gente passa, porque não é um processo fácil. Você está ali cavando, você está ali criando um buraco. Eu lembro que na casa do meu pai, quando eu estava construindo, na época eu era mais novo, mas eu tenho mais ou menos 1,90 m de altura. Eu lembro que nessa época, quando os pedreiros estavam construindo, né, eles cavaram uma sapata, né, para fazer o alicerce, e eu entrava dentro da sapata. Era tão profundo, mas hoje ninguém vê. Hoje, olhando de longe, ninguém vê que tem uma estrutura daquela. Hoje ninguém vê. Inclusive, aqui onde eu moro hoje, é em cima da casa do meu pai, entendeu? Então, hoje ninguém vê essa estrutura lá embaixo. Mas tem aquela estrutura lá. Eu sei que tem porque eu participei do processo. Meu pai participou do processo. Mas as pessoas hoje não imaginam o quanto foi trabalhoso passar por aquele processo, fazer toda aquela ferragem, encher de cimento, preparar todo o material, como demorou até aquilo ficar pronto. E a gente passou por aquele processo, mas hoje as pessoas não sabem que existe aquele alicerce, aquele fundamento lá. Mas eu quero te dizer uma coisa, às vezes a gente começa um processo na nossa vida e às vezes a gente espera o tempo ficar bom. E eu vou te falar aqui, lá em Eclesiastes 11:4, vou abrir um parênteses só para falar sobre isso, Eclesiastes 11:4. Eu vou ler aqui. Aqui, tá? Eclesiastes 1. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 11:4 diz assim, ó. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, em outras traduções, diz que quem ficar esperando o tempo passar nunca vai plantar, nunca vai colher nada. Ou seja, se você ficar esperando o tempo ficar bom para você começar a ter atitude, para você construir ou reconstruir a sua casa na rocha, porque às vezes... Já falou dessa parte? Sobre as pessoas que às vezes acham... Pode falar? Porque às vezes você está em um processo e acha assim, poxa, minha casa não está construída sobre a rocha. Minha casa está construída sobre a areia.
mas nunca é tarde para você começar a construir. Mas não espere o tempo ficar bom para você começar a plantar. Não espere o tempo ficar bom para você começar a construir. Porque às vezes a gente quer esperar o tempo ficar bom. E Eclesiastes 11:4 diz isso. Ou seja, você não tem que esperar o tempo ficar bom para você começar a plantar o certo, para você começar esse processo de fincar a sua casa sobre a rocha. E você pode ter certeza, você plantando a sua casa sobre a rocha, cavando bem fundo, sobre os alicerces, sobre a rocha que é Jesus Cristo, podem vir os rios, os ventos, as chuvas, e você não será abalado. A sua família não será abalada, o seu marido não será abalado, a sua esposa não será abalada, os seus filhos não serão abalados, porque existe um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Porque, assim, desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Isaías 49:15. Pode uma mãe ainda se esquecer de um filho que ainda mama. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, nosso Deus está conosco. Mas nós temos que ter atitude. A Bíblia vai alertar aqui, nessa passagem mesmo, de Lucas 6, a partir do versículo 47, como a gente já leu, mas ele vai falar assim, que aquele que vem a ele, né? Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, né? É necessário que a gente vá até a ele, vá até a palavra dele, e nós não devemos somente ouvir, mas pôr em prática, né? Porque às vezes a gente acaba somente ouvindo. A gente sabe que a Bíblia fala muita coisa a respeito de casamento. Hoje a gente pesquisando sobre isso, quantos versículos nós vimos a respeito de casamento, né? Muitos versículos. E por que quando a gente vai fazer pesquisa sobre divórcio, a gente vê um número tão grande de divorciados, de casamentos destruídos? Porque muitas vezes a pessoa está somente ouvindo a palavra, mas não está praticando essa verdade, não está seguindo os conselhos que Deus pede que a gente siga, né? 340 mil, não foi isso? 340 mil, isso em 2014. Em 2014 teve uma pesquisa do IBGE dizendo que teve 340 mil divórcios. Isso foi 100 mil a mais do que 10 anos antes, em 2004. Em 2004 teve 240 mil, em 2014 teve 340 mil divórcios. Imagina quanto que vai estar agora em 2020, se a gente fosse fazer essa pesquisa agora, né? É só Jesus na causa. E a palavra vai falar também lá em Provérbios 4:1, porque assim, é necessário que a gente ouça e é necessário que a gente pratique, né? O que o Senhor manda a respeito do nosso casamento, a respeito da nossa vida. E o que o Senhor fala a respeito da mulher, né? Sobre o casamento. Eu separei esse versículo que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói, né? Então, a mulher que não souber edificar a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus, engraçado que as próprias mãos que constroem a casa é a própria que a destrói, né? Se a gente parar para analisar. Então, é necessário que a gente esteja, assim, em contato com o Senhor o tempo todo, consagrando a nossa vida a Deus, consagrando o nosso casamento, em oração, entendendo que nem sempre é a nossa opinião que tem que prevalecer, né? Que às vezes, dependendo do jeito de ser da pessoa, às vezes a mulher ou o homem, né? No caso aqui, a palavra está falando aqui da mulher. Então, às vezes a mulher acaba fazendo com que a vontade dela somente prevaleça, né? E às vezes não é bem assim. É necessário saber ouvir o outro também, é necessário orar juntos, perguntar ao Senhor o que Ele quer que a gente faça, qual é a direção que a gente tem que tomar. É importante que a gente entenda que não é só não vai prevalecer
somente a opinião de uma pessoa, né? A relação são dois, né? E nós dois somos um. Então, como que a gente entende a direção que a gente tem que tomar? Buscando o Senhor, colocando diante dele, orando. Assim a gente vai edificar a nossa casa, assim a gente vai ter a nossa casa cada vez mais firmada sobre a rocha, firmada no Senhor Jesus, né? A gente separou aqui esse momento que ela falou sobre a mulher, que realmente a mulher sabe, edifica a casa. As mulheres têm que liberar vida, sempre libere vida, profetize vida sobre o marido, sobre os filhos, sempre, porque pode ter certeza, a mulher sábia realmente ela edifica a casa. Agora eu vou falar um pouco sobre os maridos. Tem, assim, vários versículos sobre casamento, sobre maridos, mas um que me chama muita atenção, que eu acho que não só a minha atenção, mas de muitos maridos, é o seguinte, porque o casamento ele foi criado por Deus, né? O casamento, eu ouvi o pastor Josué Gonçalves falar sobre isso, é a união perfeita, o casamento é a união perfeita de Deus, de duas pessoas imperfeitas. Então, assim, quando você pensa em casamento, às vezes muitas pessoas pensam assim, eu vou me casar. Pensa em você 100% feliz. Isso não é errado, você ser 100% feliz no casamento, isso não é errado. Mas você também tem que pensar que você está casando para fazer o seu cônjuge feliz. Porque aí você está, um dia após o outro, num processo de abrir mão de determinadas coisas para fazer a sua esposa feliz. Sua esposa abrindo mão de determinadas coisas para fazer o seu marido feliz. E assim vai se tornando um casamento mais ajustado em Deus. A questão é como que a pessoa faz isso? Como é que a pessoa ela aumenta a fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, os elementos do fruto do Espírito, só com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. É por isso que o casamento do crente, o casamento do crente, o cara 60 anos ali casado, ou seja, porque ambos entregam a vida deles para Deus. Então, assim, o meu casamento hoje está de pé unicamente por causa de Deus. Deus me deu Thaís. Então, assim, eu agradeço a Deus por isso, unicamente por causa de Deus. E a gente, a cada dia mais, a gente ora, vai pedindo direção de Deus, pede Deus para mais fidelidade, mais amor, e assim, mais sabedoria, direção, palavras que gerem vida no casamento, porque a nossa boca ela pode dar vida e a morte. Então, o marido ele tem que gerar palavras que gerem vida no casamento. E Efésios 5:25, como já falta 3 minutos, eu vou ler aqui. Olha isso. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, se entregou mesmo, e assim mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar a própria mulher como ao seu próprio corpo. Isso no 28, né? Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Ou seja, nós, maridos, temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Você vê que isso está bem claro na palavra de Deus. E em 1 Pedro 3:7, não precisam abrir, eu vou ler aqui. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela, com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Olha só como que é importante o tratamento do marido com a mulher, a ponto de ser interrompida, ser impedida as orações. Então, nós temos que pedir direção de Deus. Tiago 1:5 diz que se você que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus para que Deus dê para você, porque Ele dá. Se você pedir, Ele vai dar. Eu vou até ler aqui, na minha versão, em Tiago 1:5. Eu só coloquei ali, mas eu não...
Tiago 1,5 diz assim, ó. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e lhe ser-lhe-á dada. Ou seja, Deus, ele dá. Então, nós, maridos, temos que estar 24 horas por dia pedindo direção de Deus para como tratar as nossas esposas. Porque a gente até viu a pregação de Jonas e Priscila, assim, foi bênção demais. A questão do julgo desigual. Um marido não pode estar lá na frente, a mulher lá atrás. Um marido não pode receber um aumento no salário dele e não avisar a mulher. Como é que pode isso? Não pode acontecer. Então, assim, não tem minha conta de Thaís. É uma conta só, é o meu dinheiro. O dinheiro dela não é o nosso dinheiro, é a bênção que Deus dá para o casal, entendeu? Tem que ter a questão do diálogo, da conversa, a questão da amizade. A amizade entre casal. A amizade entre casal é fundamental, o diálogo. E sempre pedindo sabedoria a Deus, profetizando vida, porque você pode ter certeza. Um casamento, isso meu pai fala, meu pai deve estar assistindo, meu pai que é referência para mim, eu amo demais. E meu pai, ele fala isso em várias palestras para casal, que ele já deu inúmeras, eu já fui várias vezes com ele, mesmo na época de solteiro. Ele diz isso, que um casal ele é abençoado quando um se entrega para o outro e ambos se entregam para Deus. Ou seja, e é realmente assim, nós temos que a cada dia, um dia após o outro, porque não existe casamento de duas pessoas, não existe esposa perfeita, não existe marido perfeito. Nós estamos em busca da perfeição. Perfeito só Jesus. Então, nós estamos em um processo eterno. Até a volta de Cristo, nós estamos em um processo eterno. Eu vou fazer alguma coisa, a Thaís não vai gostar, eu não vou repetir essa coisa. A Thaís vai fazer uma coisa, eu não gostei, ela também não vai repetir. E a gente vai assim, sempre orando, buscando, pedindo sabedoria. E uma coisa interessante, que nunca é do nosso braço. Eu vou buscar os meus próprios conhecimentos e vou ser feliz no casamento. Não existe felicidade sem Deus. Não existe felicidade sem Deus. Deus que nos criou, ele criou o casamento. Nós estamos vivendo o casamento na presença de quem criou. Entendeu? É viver o casamento na presença de quem criou. E, para finalizar, vou falar mais uma coisa? Para finalizar, sobre fundamentar a nossa casa na rocha, que é Jesus, nós temos que entender uma coisa. Nesse processo, que é difícil de cavar, a mulher não pode estar sozinha, nem o marido sozinho. Tá entendendo? Os dois, eles têm que estar em harmonia, no mesmo foco, na mesma direção. Porque, senão, como é que vai ser fundamentada? Como é que vai ser esse processo de construção? Um lá na frente, outro lá atrás. E, para terminar, uma casa fundamentada na rocha, que é Cristo, mesmo uma casa fundamentada na rocha, ainda sofre uma chuva, ainda sofre os rios, os ventos, mas a diferença é a seguinte, é que por mais que o casal, a casa, a família passem pelos ventos, pelos rios, pela chuva, a casa não será abalada, porque está fundamentada em Cristo. Eu peço a Deus que você que está ouvindo, você que está no Facebook, você que está no Zoom, não sei se no YouTube também está transmitindo, ou se vai transmitir, que você fundamente a sua casa na rocha, que é Cristo, pois assim você verá uma vida boa, perfeita e agradável. Porque o mundo não consegue entender por que o casal, às vezes, passando por chuvas, passando por ventos, passando por tempestades, o casal está de pé. O mundo não consegue entender, não é possível. Esse casal passa por tanto problema, essa família passa por tanto problema, mas eles não caem. Eles não são abalados, eles estão sempre ali felizes, eles estão sempre ali sorrindo, mas isso é Cristo, porque é um casal fundamentado em Cristo, fundamentado na rocha.
E eu queria, Felipão, para terminar, fazer uma oração por todas as famílias, todos os casais que têm filhos, que não têm filhos. Eu queria fazer uma oração para terminar essa pregação, pedindo a Deus direção e sabedoria para todos. Então, vamos fechar os nossos olhos. Se você puder botar a mão no seu coração, se você estiver com a sua esposa, com a sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, acima de tudo, Pai. Senhor, eu quero que o Senhor venha dar força, direção e sabedoria, Senhor, para que todas as famílias, meu Deus, possam construir as suas casas, os seus casamentos, os seus sonhos, os seus projetos, sobre Cristo, que é a rocha, meu Pai. Porque nós sabemos que só assim nós teremos vitória, nós teremos uma vida boa, perfeita e agradável, Pai. E se por acaso aquele casal, meu Deus, que está assistindo, aquela família que está assistindo agora, que está com um casamento, com a casa desestruturada, meu Deus, dê a direção para que eles possam reconstruir a casa sobre a rocha que é o Senhor. Dê direção, dê força, meu Deus, dê ânimo, meu Deus. Renova, meu Pai. Senhor, tira todo sentimento de angústia, todo sentimento de tristeza, toda mágoa, toda falta de perdão, meu Deus. Senhor, libera, meu Deus, agora, injete sobre todas as famílias, Pai, a palavra perdão. Ó, Senhor, injete agora nos maridos, nas esposas, nos filhos. Eu te perdoo, Pai, eu te perdoo, marido, eu te perdoo, esposa. Senhor, para que o perdão, porque o perdão gera cura, o perdão gera milagre, para que eles possam crescer cada dia mais, Pai. Eu sei que existe uma força diabólica muito grande para acabar com as famílias desse mundo, Senhor, mas nós temos poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, nos fará algum dano, meu Deus. Isso é em Lucas 10, 19. E, Senhor, lá em João 10, 10, diz que o ladrão veio, o diabo veio, senão para roubar, matar e destruir. Ele veio, sim, para roubar, matar e destruir as famílias. Essa é a função dele. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E é isso que eu profetizo sobre todas as famílias. Vida em abundância. Eu profetizo sobre todas as famílias, famílias firmadas, fundamentadas, alicerçadas sobre Cristo. E é o que eu te peço, já te agradeço por essa oportunidade, meu Deus, de estar aqui, podendo falar da tua palavra, propagar o seu evangelho, meu Deus, que é o manual da vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Filipão, é com você. Amém, Jefim. Que palavra abençoada. Acho que quando você começou a falar sobre o alicerce, que você, com 1,90 m, você entrou no buraco, eu lembrei um pouco de mim, né? Quando eu comecei a construir aqui em casa, e eu vi que conforme eu cavava, e o buraco começava a ficar maior, e cada vez mais ele ficava mais fundo, né? E chegou uma hora que ele me encobriu. Eu entrei dentro do buraco, ainda ficou mais quase 40 centímetros mais para cima, até chegar ao fundo. E eu ouvia meu pai até falar assim, tá bom, não precisa cavar mais não. Já chegamos no firme. Não, ainda não chegamos, vamos cavar mais um pouquinho. E eu ficava lá dia e noite, dia e até um pouquinho, chegava até umas 7 horas cavando no buraco, às vezes chuva, e eu dentro do buraco cavando. Mas a gente colhe hoje o sacrifício que a gente fez lá atrás, né? Então, mesmo cavando, hoje eu posso me assentar na minha casa, eu posso saber que hoje eu tenho a casa porque o esforço que eu fiz lá atrás, hoje eu estou colhendo esse fruto. Então, você que está até nos ouvindo aí agora, não deixe para trás. Às vezes você está com a obra mal acabada, que você não sente força em fazer, cara, vale a pena, corra atrás. Se junta com seu cônjuge, vai atrás e vocês vão conseguir pelo nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir ao Jefim para cantar mais um louvor. Quem está aí no Facebook, quiser colocar o seu pedido de oração, já pode continuar colocando. Amém. Vou convidar a Kelly para poder fazer uma oração.
Eu não consegui pegar se teve pedido hoje no Facebook, eu não consegui ver porque acabou resetando aqui meu Facebook. Mas, Kelly, você possa orar pelas famílias, você possa orar pela casa das pessoas, né? Que Deus possa operar poderosamente no meio da família, né? Que está sendo bastante atacado nesse momento de pandemia. Amém? Amém. Palavra abençoada, palavra tremenda. O Senhor continue abençoando esse casal maravilhoso. Senhor, entramos aqui, Senhor, na tua doce presença, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por livramento, Senhor, pelo fôlego de vida. Pai, te peço aqui agora, Senhor, que o Senhor venha operar, Senhor, um milagre nos lares, Senhor. Que se encontra, Pai, precisando de uma cura, Senhor, de uma libertação, Pai. Que o Senhor possa liberar, Senhor, todos aqueles que se encontram, Senhor, enfermos, Pai, dentro dos seus lares, Senhor, possa livrar de todo o laço, Senhor, do passarinheiro, Pai. Entra, Senhor, com sua cura, Senhor, venha operar, Senhor, um milagre, restaurar, Senhor, os casamentos, Senhor, que se encontra, Pai, perdidos, Senhor. Meu Deus, venha na vida desses casais, Senhor, desse número de divórcio, Pai, que aumentou, Senhor, durante essa pandemia, Pai. E venha restaurar, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Só tu pode operar, Senhor. Venha na vida das pessoas, Pai, das famílias, dos filhos, Senhor. Opera também, Pai, um milagre, Senhor, nos hospitais, Senhor. Que o Senhor venha ir aos hospitais, Senhor, de encontro com aqueles enfermos, Pai, nos leitos, Senhor, em todos os hospitais, Senhor, do Rio de Janeiro, Senhor, da nossa nação, Pai, de todas as nações, Pai. Seja, Senhor, na vida dessas pessoas, Pai. Assim nós te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Amém. Pastora Clenilson. Amém. Estamos te ouvindo. Está me ouvindo bem? Estamos sim. Eu estou a mais de 500 quilômetros daí da onde vocês estão, hein? Por isso que eu perguntei. Então vamos orar. Jefim e Thaís, Deus continue abençoando a vida de vocês. Palavra maravilhosa. As famílias têm recebido palavras de apoio, de renovação, sabendo quem é Deus em nossas vidas, é bom demais. Oremos. Muito obrigado, papai, por mais essa noite, mais essa live. Abençoa os teus filhos que estão no Zoom, estão no Facebook, cada lar, Senhor, representado, que a bênção do Senhor seja sobre eles. Vai queimando todo tipo de enfermidade, toda mentira do inferno, que o Senhor possa cuidar dos teus filhos poderosamente. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para sempre. Quem pode, diga amém. Obrigado, Filipão, por mais essa oportunidade. Um beijo a todos. Amém? Amém, meu pastor. Fica na paz. Falou. Então, pessoal, é isso querido. aí. Chegamos no fim, né? Queria agradecer a todos aí pela companhia. Tá? Vamos dar lá um tchauzinho lá pro Facebook. Facebook. Ih, rapaz, calma aí, que eu tô com o Facebook lá no outro. Espera aí que vai demorar um pouquinho para dar um tchau pro Facebook. Eu tenho que pegar lá o outro telefone. Ficou pelo telefone lá, o co-host. Espera aí que eu já volto. Fê, como é que tá aí as coisas? Quando o Gigi acabar, quando ela estiver incomodando aí, manda para
Vamos lá, então. Agora dá para dar tchau pro Facebook. Facebook. Tchau, tchau. Até amanhã.